Muito bem, bem-vindos então à nossa série de perícopes. Hoje nós temos a leitura para o 21º domingo após Pentecoste e é Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 19a. E vamos direto ao texto. Então, o versículo 1 diz assim: Vayehi bimei shefot ha-shofetim Vayehi Ra'av ba'aretz. Várias vezes vai aparecer a palavra Vayehi aqui, e aconteceu, vem do verbo hayá, com vav consecutivo, né? E aconteceu, bimei, é o plural, construto plural de yom, então yamim, yemeis, então nos dias, né? Nos dias de shafot, vem do verbo shafat, aqui é um substantivo, juizado, está ligado à palavra seguinte, shefot ha-shofetim, então no juizado dos juízes. Shofetim aqui é um particípio docal do mesmo verbo anterior. Vayehi, de novo, é o mesmo termo, veio. Agora, Ra'av, fome. Veio fome na terra. Vayelek ish mibeit lechem Yehuda lagur bisedei Moav. Vayelek vem do verbo halak, é o simples imperfeito com vav consecutivo. Halak é andar, caminhar, ir. Né? Então, foi um homem da casa Beit, Beit Lechem, literalmente é da casa de pão, mas aqui você tem um substantivo geográfico, na casa de Beit Lechem, então de Belém, de Judá. O texto é muito específico porque sabemos que tem uma Belém, Belém do Judá aqui é Belém do Sul, e tem uma Belém no norte, que é a 10 quilômetros a noroeste de Nazaré. Então, o texto bíblico mostra, realmente é bem preciso com respeito a esta geografia. Lagur, observe o verbo aqui, gur, é peregrinar. E por detrás do uso desse verbo, você pode ver que o objetivo não é permanecer lá, mas é uma passagem temporária, o mesmo verbo que se usa na peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, você tem algo aqui implícito o desejo de voltar para a terra, era uma saída temporária. Então, para peregrinar, bisedei, sedei é o construto plural de sadim, vem de Sade, campos, campos de Moabe. Normalmente se usa a expressão Eretz Moabe, Moaf. Aqui você tem campos de Moabe. E essa distinção se dá pelo fato de Eretz Moabe, Moab é quando Moab é um território neutro, um território independente. E possivelmente o uso da palavra campos de Moabe aqui acontece quando Israel se apossou da terra de Moabe, do território de Moabe, que fica a noroeste do Mar Morto. É uma terra fértil ali. E aqui esse território é um território então ocupado por Israel, provavelmente no tempo do tempo do juiz Eude. Essa narrativa está lá em Juízes 3, não é? E essa ocupação, digamos assim, vai acontecer até no livro de Reis, quando então Moabe se revolta contra Israel no tempo do rei Jorão, e isso acontece lá em 2 Reis, capítulo 3. Muito bem, então aqui, Campinas de Moabe, e a sequência diz, Hu ve isto u shenei banal. Ele, este homem, que se refere no versículo anterior, e a sua mulher, Isha, e com sufixo então da terceira masculina singular, a mulher dele, o Shenei Banal,
Shenei aqui não está num construto, a forma de o hebraico fazer é assim mesmo, não é 2 de seus filhos, mas seus 2 filhos. Essa é a formulação normal, correta do hebraico. Versículo 2, Veshem Haish Elimelech, Veshem Ishto Naomi. E o nome, Shem, e o nome Haish, o nome do homem, era Elimelech. Fôssemos traduzir a expressão, Elimelech seria meu Deus é rei. E aí você tem no nome um aspecto da religiosidade, do testemunho, da confissão de quem é este homem, pai de família. E o nome Ishto, o nome da sua mulher, Naomi. Essa não é Noemi, o hebraico tem Naomi aqui. Veshem Shenei Banal Malchlon Vekilon Efratim Mibeit Lechem Yehudá. E o nome dos 2 filhos, né, dos seus 2 filhos, Banal, com o sufixo da terceira do singular, e o nome dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion, Efrateus, Efratim, uma palavra que já aparece lá em Gênesis, no capítulo 35, quando se fala de Raquel. Quando Raquel falece, ela é sepultada na região ali de Belém, e o lugar é chamado de Efratá, que é um nome optativo para Belém, normalmente ligado aos patriarcas, e depois ligado também à própria promessa da vinda do Messias em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Tá? Da casa Mibeit Lechem Yehudá, de Belém de Judá. Então, Efrateus de Belém de Judá. A sequência, Vayavohu Sedei Moav Vaich Yu Sham. O verbo Vayavohu vem do verbo bo aqui, né? E simplesmente é o imperfeito com vav consecutivo. Então, e vieram aos campos de Moabe e Vayehu estavam ali e permaneceram ali. Versículo 3, Vayamot Elimelech ish Naomi. Então, Vayamot é o imperfeito do verbo mut, com vav consecutivo. Então, e morreu. Então, mas morreu, até pode pegar esta linha, né? Mas morreu Elimelech, homem ou marido de Naomi. Vatisayer hi ushenei baneiha. Tisayer vem do verbo saar, que significa em si restar. Né? Aqui é o vav com vav consecutivo, está na forma do nifal. Né? A forma é feminina, terceira feminina singular, e restou ela, né? Restou ela e seus 2 filhos. Versículo 4. Vaiseu lahem nashim moaviot shem achat orfa veshem hashenit Ruth. Vaiseu é que normalmente isso vem do verbo nassá, é o imperfeito. Vê-se o dagish depois do preformativo, indica que a assimilação do nun. Então, né? E a terceira, masculino plural, com o vav consecutivo do verbo nassar, em si significa levantar. Né? Que levantaram para eles ou para si mulheres moabitas. Isso é uma linguagem um pouco estranha, mas na verdade casaram-se com mulheres moabitas.
É interessante no texto bíblico, não há muito para debater isso, mas quando se casa com alguém do povo de Israel, o verbo é lakar, é tomar por esposa. Quando é alguém de fora, de uma estrangeira, então se usa o verbo nassá. Parece que tem um caráter assim, nassá significa levantar, ou seja, tirar de uma posição para uma posição mais elevada. Parece que há algum aspecto assim de redenção implícita nisso aí, mas isso é algo que precisa ser explorado. Em todo caso, a diferença existe no texto bíblico, né? Mas o sentido é, e tomaram para eles mulheres moabitas. Né? Moabit, Moabi, é um gentílico, e Moabiot são mulheres gentílicas. Simplesmente é o adjetivo. Nashim é o plural de Isha, evidentemente. O nome de uma, Achat, Naomi, Orfa, Veshem, Ashenit, Ruth, e o nome da segunda, Ruth. Vayeshevu Sham ke Eser Shanim. Vayeshevu vem do verbo yashav, simplesmente aqui a terceira masculina do plural, do verbo yashav, e habitaram ali que Esser significa 10, então 10 anos. A preposição que, usada antes, tem um sentido um pouco mais cerca de, conforme 10, ou então quase 10 anos, essa é a ideia aqui, quase 10 anos. Versículo 5, Vayamutu gam shenechem maom ve kilom. Vayamutu é a terceira masculina plural do imperfeito, do verbo mut, com vav consecutivo. Mas morreram também Sheneihem, ambos, né? Eles ambos, Malom e Quilion. Vatisair Haisha mi Shenei Yeladeicha u me Isha. Vatisair, de novo, a forma que já apareceu lá em cima, no versículo 3, a mesma análise, e restou, é a terceira feminina singular, e restou Haisha, a mulher, nesse caso aqui é Naomi, né? Mi Shenei Yeladim, a mulher sem, esse mi, então, de, ou sem, melhor, sem os seus dois filhos, Yeladeiha, Yelet, e o sufixo da terceira feminina. E seus dois rapazes. Sem os seus dois rapazes, e aí, Meisha. Então, é Meisha, então, Ish com o sufixo da terceira feminina singular. E sem o marido dela, e sem o seu marido. Versículo 6, Vatakom hi ve kaloteha vatashov misedei Moav. Vatakom, aqui é o verbo kum, de novo, e a terceira feminina singular. E levantou-se ela, ve kaloteha, kalotá, em hebraico significa nora, kalotá, e kaloteha, e as suas noras. Vatashov, e aí vem de novo o verbo shuv, imperfeito, com vav consecutivo, do verbo shuv, e voltou dos campos de Moabe, ou das campinas de Moabe. E a sequência, Ki Shamea Bisedei Moav, Ki Pakat Yahweh El Amo Latet Lachem Lechem, ou Lachem, com uma forma pausal. Me parece aqui que está um foco básico do texto, né? Então voltaram e retornou das campinas de Moabe. Por quê? Porque ouviu, ou ouvira, chamear, é simplesmente cal, do verbo chamar, terceira feminina singular, porque ela ouviu nos campos de Moabe
Ki pakat Yahweh. Que pakat é simplesmente kal, terceira masculino singular, o verbo significa visitar, e o verbo visitar tem um caráter no texto bíblico de visitar de forma redemptiva, ou seja, Deus visita para trazer uma mensagem de redenção. Então, você tem um aspecto teológico aqui implícito, porque visitar Yahweh et amo, visitar o Senhor, o seu povo, am, com o sufixo da terceira masculino singular, o seu povo, latet, tem um infinitivo construto do verbo natan, tem a preposição aí, para dar lahem a eles, lechem, para dar a eles pão. Versículo 7, Vatese men hamakom asher hayeta shama u shetei kaloteiha ima. Vatese vem do verbo yatsá, com vav consecutivo, terceira feminina singular. Né? Então, e saiu do lugar no qual, para o qual Hasher chama, no qual estava, né? Essa é a colocação, e suas duas noras, o Shetei, Kalotei, as suas duas noras com ela, Ima, im, com o sufixo da terceira feminina singular. Na sequência do versículo 7, Vatelachna baderek lashuv el eretz Yehuda. Vatelachna, aqui a terceira feminina plural, do imperfeito, do verbo halak, e com o vav consecutivo. Né? Halak é e caminhar, o verbo já está sendo repetido aqui, e andaram, caminharam na estrada para retornar, lashuv, para retornar para a terra de Judá. Versículo 8, Vatomer Naomi lishtei kaloteiha lekna, shovna isha lebeit ima. E disse Naomi para as suas duas noras. Lekna, aqui você tem então a segunda feminina plural do verbo halak, e significa, é o imperativo, então andai, né? E shovna vem do verbo shuv, também continua sendo segunda feminina plural do imperativo do verbo shuv, voltai, não é? Isha em si é voltai mulher, mas a ideia é cada mulher, a casa da sua mãe. Ima é em, com o sufixo da terceira feminina singular, a casa da sua mãe. Yaas, e aí você tem Yaas Yahweh imakem, chesed kaasher asitem im hamatim ve imadi. Uma bela palavra aqui de Naomi para as suas noras. Yaas, assim como está aí, parece um imperfeito, está faltando uma vogal aqui. De ser yaase, aí seria a forma do imperfeito. Tá? Mas você pode olhar na margem que tem aqui um ketiv querer, ou seja, está escrito assim, mas você deve ler da outra forma. Ou seja, e a outra forma é yaas, ou seja, então se torna um jussivo. E independe da forma como você traduz, as duas são interessantes. Então, se for no imperfeito, seria fará o Senhor convosco, tá? Que é uma possibilidade. Ou então, faça, no caso, se for um jussivo, faça o Senhor convosco. Isto aqui é uma forma de bênção. Tá? E a gente sempre tem que lembrar que no texto bíblico, quando você fala, se dá o voto de bênção, Deus atua por meio do voto da bênção. Deus atua por meio da vontade, por meio da... É uma promessa que está sendo dada. Né? E Deus efetivamente abençoa. Não precisa haver uma formalidade na bênção.
A menção da bênção e Deus atuando, Deus efetivamente age. Aqui Noemi é quase pastoral a sua formulação, né? Então, faça ou fará o Senhor convosco imaquem. Veja ali que tem um plural, o sufixo é masculino plural. E essa é uma característica do livro de Ruth, várias vezes aparece o plural masculino, mas referindo-se a feminino. Parece que a ideia é, junto com esse voto, com essa promessa, há uma continuidade, no sentido de que elas possivelmente terão esposo lá adiante. Então, esse imaquem envolve também os homens, etc. Mas não dá para colocar muita ênfase, muita pressão nesse aspecto. De qualquer forma, então faça ou fará Yahweh, o Senhor, convosco, Chesed, misericórdia, Kasher, conforme Asitem, conforme fizestes, o verbo é assá, e aqui de novo está na segunda masculino plural, conforme fizestes im hametim, com os, e aqui hametim vem do verbo mutz, e aqui é um particípio, masculino plural, com os que estão mortos. Esse sentido mutz é com os que estão mortos e comigo. Versículo 9. Yeten Yahweh lachem umetzena menucha isha beit isha. Yeten é imperfeito, terceira masculina singular, do verbo natan, dê ou conceda. Então, conceda o Senhor para vós. Tá? O Senhor conceda a vós. Agora, mecena, e o mecena, veja que está faltando um re lá no fim, termina com kametz. Essa não é a normalidade. Tá? Mas vem do verbo matzah, encontrar. Tá? Encontreis menuchá, descanso, isha. Isha, cada uma, né? Cada mulher, cada uma, na casa Beit Isha, na casa do seu marido. Ish com sufixo da terceira masculina. Talvez ficar melhor assim: o Senhor conceda a vós que encontreis descanso, né? Menuchá, cada uma na casa do seu marido, seu esposo. E a sequência? Vatishach lachen, vatisena kolan, vativkeina. Tisak vem do verbo nasak, é beijar, e beijou, é a terceira feminina, singular, e beijou as, vatisena, é a terceira feminina plural de novo, do verbo nassá, e levantaram, aí é plural, a sua voz, vatipkeina, então o verbo baká aqui está também no imperfeito, com vav consecutivo. Baká é chorar. Então, e levantaram a sua voz e choraram. Versículo 10. Vá tomar na lá, ki itach nashuv la amek. Mas, tomar-na, vem do verbo amar, e aí é a segunda, terceira, no contexto é terceira feminina plural do verbo amar, e disseram para ela, ki itak. Esse ki, normalmente, ele é uma ênfase que se dá no sentido de discordância. Então, se usa, em vez de lo ou ao, que é normalmente que se empregaria, se usa a preposição ki, e significa não, antes. Não, antes, itar, contigo,
é o sinal do objeto com o sufixo da segunda feminina singular. Antes contigo nashuv, então o verbo é shuv e é o imperfeito, é a primeira comum plural do imperfeito, voltar. Contigo voltaremos lá a Mek, ou le a Mek. Vem de am, com o sufixo da segunda feminina singular. Voltaremos para o teu povo. Versículo 11. Vatomer Naomi shovna benotai. E disse Naomi, shovna, já apareceu lá em cima, né? É imperativo, segunda plural do verbo shuv, voltai, benotai. Benotai é o plural de banot, banot com sufixo, né? Bat é o singular, banot plural, benotai, então é o plural e o sufixo é da primeira pessoa. Minhas filhas, voltai, filhas minhas. Lama telakna imi, lama é porque, e o verbo halak de novo, no imperfeito, porque andaríeis ou caminharíeis comigo. Imi é im com o sufixo da primeira pessoa. Haot li banim bemeai vehayu lachem le anavim, ou anashim, perdão. Haot, aqui você tem diante de ot a partícula interrogativa, né? Então coloca essa frase como sendo uma interrogação. Então, haot, ainda para mim, literalmente, filhos, quer dizer, ainda existe para mim filhos, ou tenho filhos, né? Bemeai. Normalmente é herem, a palavra hebraica para útero, aqui ela usa a palavra meá simplesmente é genérica, é barriga, né? Tenho ainda filhos na barriga, e vehayu lakem, para que sejam para vós, embora aqui está no masculino de novo, né? Para vós por marido. Lá, anashim, por maridos, é o plural. Versículo 12. Shovna benotai lekna. Voltai, filhas minhas, caminhai. Lekna, de novo, é um imperativo e termina sem o re. Termina com camis. Né? É um artifício que tem o autor do livro aqui. Né? É o imperativo da segunda feminina plural. Ki sakanti miyot le ish. Esse ki aqui, além disso, né? Ademais, sacante, vem do verbo saken, ser velho, ser idoso. Então aqui, no sentido estou velha, meiot, para pertencer ao homem. Isso é o hebraico. Estou velha demais para pertencer ao homem. Ou então estou velha demais para possuir ou ter marido. Ki amarte yesh li tikva. Esse ki é o mesmo da frase anterior. Ou então, se eu dissesse, yesh, essa é a predicação de existência, né? Yesh li, se eu dissesse, tenho para mim esperança. Se eu dissesse, tenho esperança. Gam haiti ha laela le ish. E também estivesse esta noite para o homem. Quer dizer, ou estivesse, ou não é, ou possuísse esta noite um homem. O verbo, o substantivo laila, e esta noite. Parece que é alguma coisa assim, bem circunstancial, claro. Latti banim. E também gerasse, yalat é o verbo, né? E aqui é o perfeito do kal, né? Da primeira pessoa. E também gera ou gerasse filhos. Versículo 13.
Halachen tesaverna at asher yigdalu. O ha na frente é o interrogativo, partícula interrogativa, e lachen é por estas coisas, é a preposição le com o sufixo da terceira feminina plural. E aqui é uma pergunta, por estas coisas, ou por isso, né? O verbo tesaverna, o verbo é savar, savar significa esperar, né? E aqui você tem, então, um bio, tá? Por isto esperaríeis, é a terceira feminina plural, ad asher yigdalu, até que yigdalu é kal, terceira masculina plural do verbo gadal, até que crescessem, ou até que fossem grandes, esse é o sentido de gadal. Alachen te agena lebilti eyot leish. De novo, lachen, por isso, e o verbo hag, o verbo agen, ou agan, essa é a forma dele, também é uma forma defectiva aqui no sentido de, está faltando um dagesh forte que devia aparecer no segundo nun, né? Porque assim o verbo parece um verbo oco, mas na verdade ele é um verbo que termina com nun. E a forma é do nifal, né? Teagena. E foi omitido aqui o dagesh forte. Mas é um rapax, acontece só aqui no texto, não acontece em outro lugar. Em todo caso, o verbo é hagan, significa realmente vos abrir mão de, né, ou coisa, algo desse gênero. Né? Então, por isto abriríeis mão de não ter, de possuir, aqui tem vos absteríeis, abster-se talvez fica melhor, de não ter marido, de não ser ou pertencer a homem. Al benotai kimar li meod mikem. Não, minhas filhas. Esse al, de novo, é enfático. Não, minhas filhas. Kimar li. Mar em si é um substantivo, né? Angústia. Né? Porque a angústia é muito para mim mais do que para vós. Esse é o sentido do hebraico, né? Porque talvez assim, porque eu tenho muito mais angústia, muito mais amargura do que vós. Né? Vós aí continua sendo a terceira masculina plural, mas referem-se às duas aqui. Ki yatsea bi yad Yahweh. Porque yatsea é terceira feminina, singular, do verbo yatsar, porque saiu contra mim a mão do Senhor. Versículo 14. Vaticena kolan, vatifkena od vatishak. Ok? Vaticena, de novo, o verbo é nassar, né? E aqui na verdade, tem mais uma particularidade aqui. O dagesh forte depois do preformativo indica o nun, que foi assimilado, mas está faltando um aleph aqui, porque o verbo é nassá. Então, é um aleph elíptico, raro no texto bíblico que isso acontece, mas acontece no livro de Ruth, que tem particularidades próprias. Não é? Então, mas o verbo é nassá aqui. Então, levantaram, é a mesma forma, terceira feminina plural, levantaram a sua voz, vatifkena, o verbo é baká, e choraram de novo, vatishak, orfa, lehamotal, verut, da beká, ba. E beijou, e Orfa
beijou Lahamotá, Ramot em hebraico é sogra, então Ramotá, a sua sogra, Verut davekah ba, mas Ruth, davekah, o verbo é davá, que significa unir, uma união muito próxima. Normalmente esse é o verbo que se usa lá, inclusive em Gênesis 2, 24, quando Deus fala na união entre marido e mulher. Então essa união é uma união digamos assim, bem próxima, envolvendo muita emoção aqui. Né? Mas Ruth uniu-se a ela. Pá. Versículo 15. Vatomer hine shava yebimetek el amá ve'el Eloheika. Vatomer, e disse, né? E disse, hine, eis que shava, aqui é um particípio feminino singular do verbo shuv, né? Então, eis que está voltando yebimetek, o hebraico é yebamá, yebamá significa cunhada, e aqui, eis que está, a tua cunhada está voltando, el e amá, para o povo dela. Am com sufixo da terceira feminina, para o povo dela. Ve'el Elohei, ha. E para... e aqui você tem algo polêmico, né? Normalmente as traduções é para os deuses dela. Normalmente se traduz assim, é questionável, porque Elohim só se usa no plural e o sufixo sempre vai estar no plural. Então aqui pode ser para os deuses dela ou para o seu Deus, que no contexto que nós estamos vivendo pode ser Yahweh, o Senhor. E Lutero opta por essa segunda tradução. Então vamos com Lutero, está muito que bem traduzido, quer dizer, órfã é alguém que foi convertida lá, e para os Deus dela, quer dizer, Yahweh continua em Moabe através de órfã. Shuvi acharei yebimtech, quer dizer, aqui o imperativo, segunda feminina singular, não é? Volta atrás dela, atrás da tua cunhada. Versículo 16, Vatomer Ruth altifgeibi leotzevek. Então, e disse, mas disse Ruth. O verbo tifgei é um cal, aqui no contexto é imperfeito, né? Mas a força é imperativa. Você tem um al negativo aqui na frente, então é uma força imperativa, e pagar aqui na forma do cal significa pressionar, forçar. Então, não pressiones contra mim, não forces contra mim, não é? Le azovek, quer dizer, o verbo é azav, abandonar, né? E aqui, como ler na frente, então significa um infinitivo construto e o sufixo da segunda feminina singular. Para te deixar. Então, não me pressiones, não pressiones contra mim para te deixar. Lashuv me acharaik. Para voltar, me acharaik, de detrás de ti, nesse sentido. Né? É feminino, o sufixo é feminino singular. De voltar detrás de ti. Ki el asher teleki ele. Porque el asher, aonde, né? Aonde teleki então é a segunda feminina singular do imperfeito do verbo halak. Então, aonde fores ou aonde caminhares, elek. Elek é a primeira pessoa do imperfeito, do mesmo verbo, halak. Aonde caminhares, eu caminharei. O ba'asher talini, alin,
e aonde está Line, é a segunda pessoa, de novo, feminino singular do imperfeito, e o verbo é lin. Lin, na verdade, significa passar a noite, é passar uma noite. Isso significa que eles estavam sendo de Moab, onde pelo menos uma noite tinham que pernoitar em algum lugar, porque num dia só não dá para fazer o trajeto todo. Não é? Então, aonde pernoitares ou passares a noite, alin, eu passarei, a primeira pessoa do imperfeito do mesmo verbo, eu passarei a noite. Ameká, ami, o teu povo, am, com o sufixo da segunda pessoa, o teu povo é o meu povo. Isso tem uma frase nominal aqui. Velohaik, Elohai. Veja, se você for coerente com o versículo anterior, você tem que dizer assim, os teus deuses serão os meus deuses. Ninguém traduz assim. Tá? Então, aqui está no singular. O teu Deus é o meu Deus. E eu acho que está absolutamente correto. Versículo 17. Ba'asher tamuti amut, Ba'asher, e onde, tamuti, onde mut, né, onde morreres, né, segunda feminina singular, do imperfeito do mut, onde morreres, amut, eu morrerei. Onde morreres, eu morrerei. É a primeira pessoa do mesmo verbo. Vesham akaver. E ali, akaver, o verbo é cavar, cavar significa sepultar, e aqui é nifal, tá? Então é a primeira pessoa, eu serei sepultada. Tá? Ko yaase Yahweh li veko Yosif. Assim fará o Senhor para mim. Assim fará o Senhor para mim. É um tipo de... É a primeira vez que aparece Yahweh na boca de Ruth aqui. Tá? É uma confissão. Assim fará o Senhor para mim. Veko Yosif ki hamavet yaperid beini ou beineka. Esse aqui é um tipo de uma fórmula de juramento. Quer dizer, a segunda parte, né, assim faça o Senhor para mim, e assim, e aí vem o verbo Yosif, Yassaf em si significa ajuntar, é reunir, mas aqui significa reunir castigo, no sentido assim, se não houver alguma coisa lá atrás, que eu recebo castigo, essa é a ideia desse juramento. Né? É uma promessa e a consequência da promessa. Né? E assim aumente o castigo, etc. Agora, ki hamavet, esse ki aqui no sentido de certamente, certamente a morte, yaprit, o verbo é parar, significa separar, que é a forma do rifle, a terceira masculina singular do rifle, a morte, yaprit, a morte separará entre mim e ti. Então, certamente e unicamente a morte separará a mim, entre mim e ti. Tá? Beineka é a segunda feminina singular também. Versículo 18. Vateri ki mit ameset hi laleket ita. Vateri, então, vem do verbo ra, e aqui é a forma viu, né? Uma simples forma do cal, do verbo ra, e viu que não, que, agora, mit ameset. Vejam, esse mit aqui é a forma do hitpael, e é um particípio mesmo na frente, coloca então o particípio do verbo no hitpael, e o verbo amas. Amas significa ser corajoso, no hitpael é fazer-se corajoso, né? Fazer-se determinado nesse sentido.
Então, e viu que ela, é feminino, estava se fazendo corajosa, laleket ita, para andar com ela. Vaterdal ledaver eleja. Então, cessou o verbo hadal, simplesmente kal, né? Terceira feminino, então cessou ledaver, né? O le, então, mostra que aqui você tem um infinitivo construto do verbo davar, significa de falar para ela. Então, cessou de falar para ela. E o versículo 19, Vatelachna sheteihem ad Bo'ana Beit Lechem. Vatelachna, repetido de novo várias vezes, então, do verbo halak, então, e caminharam sheteihem, ambas, literalmente as duas, continua o verbo com o substantivo com sufixo no masculino, mas refere-se a elas, né? Então, e andaram e foram as duas at Bo'ana. Bo'ana, aqui é o infinitivo construto. O ad aqui está sendo apresentado como uma preposição, no sentido, né? Então, até o seu voltar, né? Até o seu entrar. Bo, pode ser entrar, até o seu entrar, o entrar delas, Beit Lechem, em Belém. Bom, esse é o texto, eu acho que é um texto extremamente rico, com vários ângulos, há várias oportunidades de se trabalhar, mas eu acho que o texto poderia ter algo assim como um tema: o Senhor visita o seu povo, independente do que aconteça. Tá? Então, o texto mostra que Deus está presente, mesmo numa terra distante, onde supostamente lá os deuses comandam. Tá? E Yahweh não tem domínio para lá, naquela região. Mas Deus está presente lá, apesar da tensão, apesar da fome, apesar da angústia, apesar da morte, o desamparo. Deus está presente, né? Não desampara o seu povo, mesmo no estrangeiro. E uma coisa importante, elas ouviram nas campinas de Moabe. Essa expressão é importante, elas ouviram. Quem contou? Quem relatou? Quem disse? Um profeta? Alguém que veio? Um mensageiro? O próprio Deus? Quer dizer, o texto me deixa em aberto. Pode explorar isso aí e mostrar como Deus está presente naquele contexto. Não é? E acolhe, inclusive, o estrangeiro. Quer dizer, você tem uma conversão de duas mulheres que são moabitas, tá? Que tecnicamente não, para o povo de Israel, isso é chocante, não é? Você ter estrangeiros no seu contexto. E aí a volta para Belém. E a volta para Belém, eu acho que tem um caráter cristológico aqui. Quer dizer, o que é Belém? É a terra do Messias. Isso você vê no final do livro de Ruth. Não é? Ruth tem conexões na descendência com Davi, Jessé, Davi, e lá Mateus faz a conexão com Cristo. Quer dizer, então vejam, Jesus, é o descendente de gentios, né? Descendente de moabitas, estrangeiros. E Belém é a casa de pão. Jesus é o pão da vida. Tem essas conexões que se podem fazer aqui. E a palavra pão tem esse caráter de que todos dependemos do pão. Tá? E Jesus é o pão da vida. É interessante que essa leitura está conectada com Lucas 17, que é a história dos leprosos lá. E quem são os leprosos? A quem Jesus atende, a quem Jesus cuida, são estrangeiros. Tem estrangeiro envolvido lá. Então, dá para fazer uma série de conexão com o texto aí. Muito obrigado.